E aí, galerinha, tudo bem? Professora Tati na área, professora de História, e a gente vai gravar uma série de vídeos para falar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse primeiro vídeo que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra. Por quê? Porque a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial começou teve como estopim o assassinato do arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand. Tá? Esse arquiduque, na verdade, é um posto, uma espécie de importância política que ele tinha para a Áustria e a Hungria, que era um império, né? Então ele era arquiduque do Império Austro-Húngaro. Ele morre em 1914 na região da Sérvia, que é a região balcânica, né? E a gente tem o estopim da Primeira Guerra. Tá, mas será que a morte de uma pessoa, por mais que essa pessoa era considerada bem importante na época, será que a morte de uma pessoa é suficiente para que aconteça, que ecloda uma Primeira Guerra Mundial envolvendo tantos países assim? Por isso esse primeiro vídeo é para a gente entender, fazer um resumão do que foram os antecedentes dessa Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, a gente tem que falar sobre a Belle Époque. Essa Belle Époque, ela foi uma espécie de uma paz armada, vamos dizer assim. Existia uma certa paz, um clima de tranquilidade na Europa, mas nada que fosse muito verdadeiro. A região dos Balcãs, que é chamada de questão balcânica, que é a região ali da pontinha da Península Balcânica, ali no finalzinho da Europa, ela era uma região muito conflituosa pela questão de um sentimento que existia ali de pan-germanismo, pan-eslavismo, que a gente já vai explicar já já. Mas o restante da Europa, eles estavam vivendo meio que uma euforia por conta da Segunda Revolução Industrial. A gente já havia acontecido a primeira e agora a maioria da Europa estava aí nessa correria da Segunda Revolução Industrial. Então a ideia era a questão do consumo, a questão do capitalismo, que estava virando uma loucura, todo mundo querendo consumir, todo mundo querendo continuar com a sua revolução industrial, e os países mais desenvolvidos que conseguiam estavam nesse processo de Segunda Revolução Industrial, que já tinham unificado seus países, tinham se organizado politicamente e agora economicamente, eles estavam correndo atrás do prejuízo deles, que seria o quê? O que ficou chamado como imperialismo. O imperialismo, para a gente poder falar com palavras bem fáceis, ele foi uma espécie de correria quando a Ásia e a África, que eram considerados continentes menos desenvolvidos, eles vão ser praticamente fatiados como se fosse uma pizza. Países como a França, como a Espanha, como a Inglaterra, eles vão acabar criando uma zona de influência nesses lugares, que eles precisariam para quê? Principalmente para escoar a produção, para ter uma espécie de domínio econômico-político sobre aqueles países que vão se tornar uma espécie de colônias, como se fosse um neocolonialismo, né? Então, o que vai acontecer? Esses países que a gente citou, eles vão ali pegar cada um pedaço da sua fatia da pizza. Porém, a Itália e a Alemanha, não. A gente chama isso de unificação tardia da Itália e da Alemanha. O fato da Itália e da Alemanha estarem meio atrasados nesse processo de organização, de unificação dos seus territórios, ele vai dar uma atrasada nesse processo. E o que vai acontecer? Quando a Alemanha e a Itália conseguem, de fato, fazer essa unificação e vão começar a correr atrás desse processo de Segunda Revolução Industrial, a Ásia e a África está praticamente toda partilhada. E ninguém vai querer dividir. E daí qual vai ser o pensamento? Não vão dividir? Ok, a gente vai pegar a força. Então esse vai ser um dos motivos também para que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Outra coisa importante é só a gente pensar também, eu sempre falo isso na aula, gente, na questão das línguas. Se a gente quer saber quem se deu bem e quem se deu mal nesse processo, é só a gente observar a quantidade de países que tem aquela língua como língua oficial. Inglaterra, a gente tem Estados Unidos, a gente tem o Canadá, a gente tem a Índia, a gente tem a África do Sul. Ok, já deu para perceber que a Inglaterra estava bem aí nesse processo. A gente pode falar da Espanha, que tem uma infinidade de países, só que na América do Sul, né, gente? É Argentina, é Bolívia, é Chile, é Equador, enfim. Fora a América Central também, né? Então, se a gente for falar, sei lá, Portugal, todos esses países a gente consegue pensar automaticamente em algum lugar que tenha a língua deles como língua oficial. Quando a gente pensa em Alemanha e Itália, a gente fica ali pensando, peraí, não me vem nada, de alemão não.